Joaquim Maria Tavares de Sousa, a 20 de 8 de 45. Tenho 77 anos. E onde é que nasceu? No lugar da Levegada, Bonheiro. E viveu sempre no Bonheiro? Sempre no Bonheiro. Nem sempre, porque teve que dar a tropa, não vivi no Bonheiro. 3 anos e tal, tropa. Depois fui imigrante e não vivia no Bonheiro. Esses espaços, é claro. De resto, a minha raiz é sempre no Bonheiro. Até hoje nasci nessa data e aos 11 meses teve uma irmã. Meus pais eram agricultores. Aos 11 meses teve uma irmã. E, portanto, a vida do meu pai, os meus pais eram agricultores, tinham sido moços de servir, tem que ser isto bem dito. Moços de servir era ir servir uma contrata, como se faz agora, depois, quer dizer, ir da casa deles, os pais deles, e ir prestar serviço à casa de outros, um contrato qualquer, verbal, ou dessa maneira, de maneiras que, pronto, foram moços de servir tanto um como o outro. A minha mãe serviu aqui na freguesia do Bonheiro, meu pai serviu para Salreu. Salreu é uma freguesia aqui do Concelho de Estarreja. Portanto, namoraram, casaram, e quando eu nasci, eles já tinham casa própria deles feita, à moda daquele tempo. As condições dela, quando eles fizeram a casa, eram... Porque naquela altura não se acabavam, porque não havia dinheiro, era, portanto, fazer as paredes, telhar, montar as portas, e o resto depois já ia para dentro. Está a perceber? Naquele caso, no caso dos meus pais, que eu conhecia isso depois. O quarto de banho, como é que Não existia quarto de banho, não existia luz. A luz, portanto, a corrente elétrica para casa dos meus pais, antes que já havia aqui, já fui eu até o autor dali para lá, porque era um bocado distante de onde passava a corrente geral, não é? E por isso havia custos, e isso não era assim tão fácil como isso. Portanto, eu já devia ter aí 18 anos quando a corrente veio para lá. E como é que tomavam banho, então? Não, pois, era numa bacia, chamava-se uma bacia, tomava banho com as mãozinhas, para baixo e para cima, e pronto, e mais nada. Mas não era eu. Era eu e a maioria do pessoal aqui das freguesias. Não, agora era do que se faz agora um furo, uma sonda. Naquele tempo era um poço feito, portanto, era um poço feito, depois era uma bomba feita de madeira, uma bomba de madeira, portanto, um pau de madeira de pinheiro. Um pau, depois vinha o artista da bomba, fazer o furo, depois era instalada no poço, para puxar água para cima, tocada com coisa assim. Está a compreender? Era assim. No caso de meus pais foi assim, não ficaram em casa nem do avô, nem do pai, nem da mãe. Quando se casaram, acho que já foi depois de casados, mas é claro, quando eu nasci já estava feito a casa que ainda está lá. Não tinha mais outra irmã depois, mais tarde. Essa minha irmã, a seguir a mim, é mais nova do que eu, 11 meses, e a outra depois leva-nos 5 anos, está no estrangeiro. Aliás, nós estivemos todos no estrangeiro. Pois a escola foi um problema. Penso eu que foi. Não estou mal contente, mas foi um problema. Primeiro, havia aqui uma coisa que chamava-se as mestras. Quando começo a caminhar e a falar, a gente ia aprender uma doutrina à casa de umas pessoas que chamavam-se as mestras. Eu, por acaso, era umas mestras ali para o lado norte da freguesia, mas havia várias mestras. E então eu lembro-me que, isto é do que eu me lembro, portanto, eu não fui com 2 nem com 3 anos, mas fui para aí com 4 ou 5, para as mestras. A gente ia por nossa perna. E já estão 2 mestras na mesma casa. Uma era a mestra Domingas e outra era a mestra de Elvira. A mestra Domingas era a brava e a mestra Elvira era a boa. Ora, era a boa. Um dia, elas vestiam, iam lá pessoas, porque elas faziam costura, faziam roupas, isto e aquilo, portanto iam lá provar, depois também vestiam os anjinhos, que havia umas procissões e umas festas aqui, depois tinham que vestir as crianças lá com promessas para vestir os anjinhos, iam lá provar, e um dia a tal mestra boa, a mestra Elvira, foi, e como veio lá alguém, ela foi atender e disse: meus meninos, fiquem caladinhos. Ela havia não ter dito nada, o que a gente fez, ela havia não ter dito nada. Ela foi para fora, ficou fora, e a gente começou a chilrear. A falar. Éramos poucos, porque a casa não era muito grande, e era uma bancada. Era um banco numa parede, e outra noutra. Eram ele, e cabíamos lá todos nesse ele, portanto não éramos muitos, porque se fosse para aí, para lá, o máximo ia até 15, mas não seria, era menos, com certeza. E ela estava chateada, e ela ficou chateada quando isso chegou, como a gente fez muito barulho, e
deu uma chapada em cada um. Portanto, não perguntou a ninguém nada. Foi trap, 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 trap. Mas ali eu já fiquei a saber que as chapadinhas das mulheres que não eram assim tão duras. Portanto, aquilo não valeu nada. Trupa, 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 já está. Ficou arrumado. E foi assim. A mestra brava a mim nunca me tocou, portanto, para mim não era brava. Aquela também não ficou brava porque fez aquilo. Fez assim. O pior foi mais tarde, depois daí não sei quanto tempo, não sei se anos, se mais, se menos. Havia até uma que era a mestra Esperança, já era sobrinha delas. Era a mestra Esperança, o princípio não sei. Fiquei com uma pena enorme de não saber o que é que eu fiz à mestra para ela fazer semelhante coisa. Portanto, tomou a mão, puxou-me para uma mesa daquela sala baixita e eu agarrei-me com os braços por baixo da mesa e ela bateu-me até quando entendeu, mas não fez mais nada de mim. Ela teve a sorte ela porque ela não puxou demasiado, porque senão partíamos, porque eu era uma criança, partíamos pulsos, aqui sim, eu ficava com as mãos partidas. Portanto, bateu. E eu fiquei agarrado, era a parte da tarde, até à hora de irmos agarrado por mim mesmo, assim. Nunca mais levantei, sim, na mesa, nunca mais levantei a cabeça. Eu. E depois, quando houve ordens para irmos embora todos, eu levantei-me da mesa e vim-me embora. Não chorei nem nada, vim para ir embora. O pior era quando eu chegasse a casa. Tinha outro problema. Porque eu ao chegar a casa, se me queixasse, eu não havia outros para a gente se queixar de ninguém, a gente tinha que se defender, então chegava a casa, eu levava mais, não era? A casa dos meus pais era um sítio de caminhos com combos por todos os lados, e eu a dar a volta lá ao caminho, quando eu esteja a casa dos meus pais, oh, mãe, a gritar para mim, mãe. A minha mãe veio, a gente chamava pátio, para chamar-me pátio, ainda lá está, chamava pátio às entradas principal, que era agricultores, era o pátio. Ela, do que veio assim ao pátio e me viu e não disse nada. Oh, mãe. Ora, eu, como esteve muito tempo na mesa, esteve a estudar. Sim, eu estava lá, mas nem estava a chorar, não esteve a chorar, esteve a estudar. Estava lá confinhado, com os braços ali agarrados para que ela não me levantasse dali. E a minha mãe viu-me e não disse nada. E a minha mãe viu e não me disse nada. E eu disse, mãe, olha que eu já não quero ir mais para a mestra. Amanhã quero que vá comigo ao Sr. Ramos, que era um professor que havia, que eu quero ir para a escola. Portanto, eu não queria ir, mas já queria outra coisa. Então, para lá é que eu já não queria mais. Portanto, não queria e já não ia. A minha mãe já tinha a certeza que eu ao tempo não ia. Portanto, não ia. A minha mãe não me disse nada. Em casa os espelhos já eram poucos, eu não reparei para a cara que tinha. A minha mãe viu bem. Eu fui, a minha mãe foi outro dia de manhã, pôs em mim e foi ao tal Sr. Ramos, o professor, aquele senhor que lá conhecia bem, o professor era um senhor assim, ele parece que já tinha sido professor até da minha mãe. E disse, o senhor professor, muito triste, e além de estar triste, a gente não tinha aquela confiança verdadeira para falar com essas pessoas, não é verdade? Oh, senhor professor, olha, meu filho, não quer ir mais para a mestra, e ele se olhar para mim e tal. E ele foi e disse assim, o senhor professor disse assim, ele não quer ir mais para a mestra, não vai mais para a mestra, vem para a escola. O que é preciso ter atenção é que ele vai vir para a escola, mas não se pode matricular, que eu não tenho idade de se matricular. Eu não sabia, não havia espelhos em casa, eu não sabia, mas já estava tudo pisado na cara. Portanto, a minha mãe não me disse nada, nem o professor, nem nada, porque eu estava todo, ela fatalhou-me aqui todo. Depois havia lá uma vizinha, que chamava-se Arminda, que mais tarde foi mãe tinha um filho só, mais tarde foi mãe de um padre, o filho foi padre, mais tarde depois deixou de ser, está fora de questão. E ela chamava-se Arminda e minha mãe chamava-se Rosa, e ela dizia assim, Rosa, tu não fiques assim, tu corre para a minha mãe ir e meter-se lá com a mulher, ou lá como é que era, para fazer queixa daquilo. Não, então eu não tinha nada partido, ela fez-me algo mal, eu nunca fiquei a querer mal à tal mestra, então para mim só fez foi bem. Foi a forma de eu sair de lá e mover-me para a frente para o outro lado. Foi duro, porque a minha mãe nem nada, nem meu pai nunca me disse nada, porque eu cheguei a casa muito pisado. Mas não cheguei a casa a chorar, cheguei a casa com uma coisa, não quero ir para a mestra, mas quero ir para tal lado, quero ir para a escola. Eu fiquei ali aceito, andei ali o ano todo sem matricular, mas andava a estudar de volta cruz da primeira classe. E nunca fiquei mal contente para a tal mestra, porque
se não tinha que andar lá um ano lá, ainda levar para lá um cachaço, assim, vim para ali também levei-os na mesma, mas já estava a aprender, está a compreender? Estava a aprender, pois quando vim para a primeira classe já eu estava batido por aí fora. O que eu tenho de dizer com isto é que eu andei 5 anos na escola, na mesma sala e no mesmo professor. 5 anos na escola, na mesma sala e no mesmo professor. Que isso também é um erro, porque a gente fica um bocadinho mais acanhados, ficamos a conhecer mais as coisas ali. Hoje mexer é muito melhor. Então eu fui, e quando fiz o exame da 4ª classe, andei 5 anos na escola e eu fiz o exame da 4ª classe com 10 anos. Então agora vocês façam as contas com quantos anos é que eu levei a carroça de lenha, percebeu lá da mestra, que era uma menina, naquele tempo era com 13, 14 anos, não sei, eu é que era um ganujo, está a perceber? E ficamos assim. Eu fiz o exame da 4ª classe, que foi fazer lá à feira dos 5, que é na Mortosa, a pé, com 10 anos, ir daqui de casa, que era ali muito à beira da escola, ir dali, que é ali à frente, da escola, por aí fora, sem saber onde é que era a Mortosa, e ir lá deitar a sala. 3 dias, um dia para a prova não sei o quê, outro dia para a prova não sei quantos, um dia que não era preciso, mas que foi eu e os meus colegas, claro, não íamos todos, porque não fazíamos exame todos no mesmo dia. Eles também, alguns vivos e alguns já morreram quando foram comigo. A pé, nem pai, nem mãe, nem primo, nem tio, nem nada, nós. Mas havia alguns que conheciam mais, para aqui, para este lado, eu não conhecia nada para lá. E fez mais alguma coisa? Nada, não fiz nada. Depois não fiz nada. Depois pedi aos meus pais para ver se ele arranjava um mestre, porque depois eu queria trabalhar, queria aprender a construção civil. Assim foi. Meu pai arranjou, e um dia veio à casa da minha avó, que eu estava lá para a casa da minha avó, era um domingo. E ele veio e disse, olha, andava que se arranjasse trabalho, arranjei trabalho, já tens que trabalhar amanhã. E eu já vim para casa dos meus pais para me preparar para depois outro dia de manhã ir trabalhar. De soli a soli. Sabe o que é soli a soli? Era sair de casa de manhã, entrar a casa com escudo. Ganhar 5 escudos. Naquele tempo, estou a falar do ano 1956. Comecei na arte, mas era para aprender a arte. Ainda hoje, porque gosto, porque gostava, porque sempre foi essa a minha vida, a construção civil. Que naquela altura era diferente de agora. Naquela altura, a massa era amassada, ainda agora também se amassa, mas é de outra maneira. Amassada com enxada, era uma tabueta, estava-se com enxada a massa na tábua, e depois pegava-se nela e botava-se à cabeça. Ou para cima, ou para baixo, ou para um poço, sim, também se fazia poço. Fazia-se poço para regar os terrenos ou para abastecer a casa. Cheguei a 24 de janeiro de 66 e fui chamado para a vida militar, no tempo da guerra colonial. A fazer a tropa foi, 24 de janeiro de 66, foi para Aveiro, até jurar a bandeira. Jurei a bandeira, minha casa passar um dia ou 2 ou 3, e já foi escalado para ir tirar a especialidade a Chaves. Aí pagaram uma viagem até lá. Fui para lá, 6 meses sem vir a casa, cá mesmo no continente. 6 meses sem vir a casa. E depois foi para a Guerra Colonial? Não. Não chegou a ir? Não, mas é preciso que a gente se entenda, vocês estão a ouvir falar na guerra. Portanto, foi preparadinho para a guerra. Portanto, de jurar a bandeira, foi de Aveiro para Chaves, comboio, e depois lá fui tirar a especialidade de atirador. Tive lá um calço, depois assim, tirei a especialidade. Depois aí era formar batalhões para ir ao ultramar. Podia ser Guiné, ou podia ser Angola, como fosse, mas era isso. Ali formava-se o batalhão para andar. Só que aqui também era preciso haver manutenção. Era escassa, mas tinha que haver, não é? Tinha que haver, porque o pessoal era tudo aproveitado. Mas fomos então 3 elementos, tirados ali, depois de estarmos prontos, fomos 3 elementos, e ir substituir uns que iam sair, quer dizer, à disponibilidade, passava à disponibilidade, portanto vinham para casa, com o tempo acabado, os que estavam cá. Naquela altura eram 28 meses. E a gente chegou lá e ela disse, bem feito, pois agora tens que gramar aqui. Nós éramos novos, tínhamos para aí, não tínhamos 5 meses de tropa, íamos gramar lá até aos 28, não era? Depois, quando chegou aos 28, eu ainda não sabia quando é que vinha. Andei lá quase 38 meses. Não, aqui na tropa, 38 meses.
porque não foi a ultramar. Não foi a ultramar. Sabe quanto é que demoramos a chegar? Saímos, eu e os meus colegas, e o comando trazia só gente, mas de lá de Chaves. Estamos ali por volta das 8h30, ali em Chaves. Passamos por aqui fora, que foi onde se fez os tais 6 meses que eu não sei vir a casa. Ali, os 2 e tal, eu não vim, porque era impossível. O fim de semana era o sábado à tarde, o meio de transporte era fraco, não tinha... Então, dali fomos prestar serviço a Elvas. Portanto, saímos daqui às 8h30, mais coisa, menos coisa, e chegamos a Elvas no outro dia às 14 horas do outro dia, 2 e tal. É que chegamos à última estação de Portugal, porque é a fronteira, depois já é Badajoz, está a perceber? É Elvas. Quantas horas se demorou? Foram 20 e quantas horas? Não foram 24, foram algumas 28 horas. Foi esse tempo todo assim, como vai por aí fora, de um lado ao outro. Não foi só eu, mas não ia só primeiro. Todos nós e os outros mais. Está a compreender? Assim foi. Depois prestei lá o meu serviço. Fiquei esses anos todos então, quer dizer, entrei... normalmente não chega a 5 meses entre a recruta e a especialidade. E depois todo o outro tempo até por encher esse, porque eu vim depois a 28 de fevereiro, que ainda dizia assim, é pena o mês não ter 99 dias, que a gente tinha que gramar 9 dias, porque vinha 8, quer dizer, o fevereiro é o que tem menos dias, que eu tenho 28, tem 29, não é? E portanto eu passei a disponibilidade naquele ano a 28, mas se ele tinha 30 ou 40 ou 50 dias, eu era nesse dia, porque aquilo era rigoroso. No ultramar era perigoso e aqui tinha um outro problema. Qual era o problema? Tínhamos de ser cumpridores e depois qualquer deslize aqui, o castigo não era nenhum. Tanto valia ter 20 como 30 meses, o castigo era mobilizado para o ultramar. Era sério. Então o senhor nunca teve de cumprir nenhum castigo? Não, neste caso não. Quem dizia outros, mas teve um colega meu, que era aqui do Monte, acompanhou-me mais bem ainda. Nós ainda no ano 1965, ainda fomos fazer uns exames a Coimbra, chamava-se psicotécnicos. Ali era para ver se nós tínhamos aptidões ou não, para irmos, já irmos diretamente à recruta para tirar a condução militar, está a perceber? É claro, isso não aconteceu. Em janeiro fomos chamados, e então um colega meu, que foi desde aí do exame psicotécnico, ficar aqui numa freguesia Pegada, que era do Monte, fizemos a recruta, juramos bandeira em Aveiro, fomos para Chaves, de Chaves fomos, calhou a ser ele a vir no mesmo grupo para Elvas, os tais 11 ou 13. E ele trocou para o Porto, que era perto lá, era difícil vir cá, não é? Ao fim de semana, ao sábado à tarde, é difícil. É difícil chegar aqui, o que é que vinha aqui fazer? Neste caso, não se teve 6 meses sem vir cá. E ele trocou para o Porto, ficou mais perto, e eu vim embora à disponibilidade, e ele também tinha que passar no mesmo dia que eu passei, e não passou. Estava aqui a gozar aqueles dias cada um para ir, e castigado para o ultramar. 3 anos de tropa aqui, e depois mais o ultramar. Era essa as aventuras que nós tínhamos, nós estávamos aqui amarrados. Melhor vida ou pior vida, nós andávamos debaixo de uma disciplina, era o que eles disseram, está fora de questão. Ir a tropa, como? Voltou. Pois, claro. E continuou a trabalhar aqui? Depois continuou, então a vida aqui estava a correr melhor, já que já estavam a aumentar os salários e tal, e onde aqueles 3 anos sem ganhar nada. Quem foi para o ultramar, passou trabalho, não passou, mas ainda teve algum abono de alguma coisa. Eu não, fui passar aqueles 3 anos por conta do nosso país. Ganhei alguma coisa porque aquilo, de todas as maneiras, uns determinados meses faz bem às pessoas, faz as pessoas serem homens, está a perceber? Uns determinados meses. Chega a um excesso que já é por isso que agora há muitos divórcios. É tudo muito lindo no princípio, tal, muito bem, não aguento lhes mas já todos sabem o que é, pronto, já está arrumado. E era a mesma coisa assim, já não estávamos lá a fazer nada, mas tinha que ser. Nada não, estava a fazer muito serviço. Eu fui impedido de um comandante, lá no quartel, a esposa estava lá mais uma filha que tinha. Eu era impedido do comandante, mas não era, quer dizer, não era o serviço oficial, era o serviço da senhora e da filha. Portanto, tinha que ir à cidade, buscar umas revistas, naquele tempo havia a revista, que era muito conhecida, a Flama, naquele tempo, estou a falar ainda em 66. Flama e tal, outras coisas, ir lá a uma modista buscar não sei o quê, era prestar serviço àquilo, era. Depois, mais tarde, ele foi mobilizado
Eu fiquei lá, me usaram um mês de férias, nem férias havia, deu um mês de férias. Ao final dos meses de férias, apresentei-me, e ao apresentar-me já não era impedido, não é verdade, já teve que trabalhar, andar ali ao serviço do quartel, não é? Podia andar a varrer ou isto, aquilo, mas só andei lá umas simples horas. Passou um oficial e disse: o que é que andas aqui a fazer? Eu tenho aqui a fazer. Não, já para cima. Já para cima o que era? Eu, como era impedido do comandante, estava ali muito conhecido. Sim, estava ali, não havia qualquer problema. Então, pronto. Por cima, onde é que foi impedido da mesa de oficiais. E de lá passei a disponibilidade ainda com louvor, está lá na caderneta. Que já havia uns anos que não passava a melhor perguntar porque eles não tinham condições para isso. Porque aquilo tem uns regulamentos, é preciso lidar com os oficiais, nesta altura era lidar só com oficiais, comandantes e isso, e até algum oficial mais, se for preciso, tinha lá a família, tinha lá a esposa, os filhos, isto, aquilo, e nós tínhamos que estar ao serviço daquilo, dentro da mesa de oficiais, era prestar o serviço de sala, não é? Era servir à mesa, isto e aquilo, está a compreender? Então, quando estava cá com os seus pais, o que é que vocês cultivavam juntos? Eu não cultivava nada, eram os meus pais. Eu era atento ao meu serviço, era de manhã à noite, mas ajudava. Os meus pais eram agricultores. Meu pai nasceu, viveu e morreu na agricultura. Sim. Meu pai e a minha mãe nasceu, viveu e morreu na agricultura. Ao longo da vida dele teve um presente. O meu pai teve um presente, acho que em 75. Foi preso politicamente. Foi preso pela política, pelos nossos governantes. Ele e mais, daqui da freguesia. Nessa mesma escola onde eu andei na escola, está a perceber? Aí houve um comício, e ele foi assistir a esse comício, e por qualquer motivo, eu também fui, eu por acaso vi, que eu estava cá numa viagem da Venezuela, e estava cá também, eu também fui ao comício, lá por ser dos comunistas, eu queria ver o que isso é. A gente passa a nossa vida sem saber o que são as coisas, não é? Quando era um comício, foi a minha mulher, na altura era casado, e o meu pai, a sala já estava cheia, era assim nesta posição, ele entrou e foi para e foi acolá até o final da sala, uma sala pequena. E vem a vir, e ele não teve tempo de ouvir nada, e vem a vir e disse assim: pois é, era dos comunistas. Ele não sabia dizer mais nada, comunista era uma coisa ruim, eu não sei se é ou não é, que eu não provei, não sei. E ele então veio à sala e largou, pega no boné que trazia, ou no chapéu, não sei o que era, e largou ali na mesa, na secretária onde ele estava a fazer o comício. Disse: senhoras, vocês têm uma conversa muito linda, mas para mim não importa que eu já sou velho, o pior é para os meus filhos. Deu-lhe 2 murros na mesa e a sala pôs toda em pé, e o meu pai já está desgraçado, que eles vão cair todos aqui em cima do meu pai, mas não caíram a favor dele. Portanto, os que lá estavam era como eu estava a ouvir, queria ouvir era o comício, não é? O comício dos comunistas, entende? Pronto, foi preso, esteve lá quase um mês. À conta do tal da liberdade, porque é claro, meu pai só sabia fazer o nome dele, portanto, era analfabeto, não era? Ele ser analfabeto, ouvia dizer, ele não era porque ele soubesse alguma coisa daquilo, que ele nunca tinha saído daqui. Ele nunca tinha saído daqui, está a perceber? O meu pai nunca tinha saído daqui, sim, tinha sido moço de serviço, tal, o serviço dele era prestar serviço. Pronto, havia dizer que era liberdade. Lá falou mais alguma coisa que não devia falar, não os tratou mal, mas falou, não falei mal, e pronto, e veio era Copacabana, não sei o que era, vieram ali de São Jacinto, caçar-nos, e levaram na altura uns 7 ou 8, ok. Depois eu ainda vim por causa da minha mãe, que ela estava sozinha com ele, e disse: mãe, olha que o pai hoje, capaz de chegar mais tarde. Eu já sabia que ele não vinha, já tinha ido preso, mas não ia dizer aquilo, depois de todo o tempo que eu cá estive. Até o meu pai vinha, eu estava cá de uma viagem que fiz da Venezuela. Uma viagem, que estava cá dessa viagem. Então, estava em casa, estava com a minha família era a minha mulher, era já um filho que eu tinha, não é? Mas fui para lá, deixei isso e fui para lá para a casa da minha mãe, passar aqueles dias todos que o meu pai não estava cá, ela estava sozinha. As minhas irmãs também estavam no estrangeiro, não estava cá ninguém, foi para lá. Porque já tinha muito trabalho, então havia, sabe como é que é, naquele tempo, era mais daquele tempo, mas era vacas a trabalhar ao carro, para transportar as coisas, é preciso buscar as comidas para aquilo, sempre com animais, naquele tempo o meu pai já trabalharia só com carros de vacas, mas no outro tempo trabalhava com 2 carros para lavrar, para todo o trabalho de... Vendiam alguma coisa que produziam? Eu vendia. Vendiam.
Vendiam as crias das vacas, vendiam o leite que produziam, já iam levar leite ao posto, está a perceber? Tudo manual. Cultivar era milho e feijão. E nos princípios ainda havia o trigo, a cevada, a aveia, o centeio e o avião. Ainda havia essas sementes miúdas. Mais tarde deixaram disso e a força do coisa era o milho produzido. Trabalhavam todos juntos na aldeia, em algumas... Não, era sozinhos, era aquele casal sozinho. Este casal, outro casal, cada um com as suas meios que tinham. Uns melhor, outros pior, outros com terras deles, outros com terras de renda. Nunca se ajudavam? Não, isso era outra coisa, como por exemplo, ia-se a um poço, fundar um poço, uma coisa qualquer, depois juntava-se uns quantos, ia-se fazer um carreto para um milho qualquer, lá ia os das vacas, lá ia outros a carregar. Isso sim, isso era feito assim, mas não fazia vida disso, isso era um extra para amigos. Nas festas, quando se juntavam, o que é que vocês comiam? O que é que... Isso era um problema sério, porque isto, olha, era um problema sério. Havia mesa de galinhas lá em casa, as galinhas tinham que pôr alguns ovos, mas ainda os ovos a gente não os podia comer porque era preciso um deles para fazer algum tostão, então onde é que se fazia o tostão? Depois a galinha, ou o galo, era o galo, não era? Era pelo São Mateus, mas eu penso que lá em casa da minha mãe, que ela pegava nele e ia vendê-lo lá à praça, que era quando dava mais dinheiro e a gente comia lá outra coisa. Não havia folgas. Os ricos tinham os moços. E sabe Deus, às vezes, para eles, tinham os terrenos deles, esses eram terrenos deles, não levavam rendas a ninguém. Sabe o que é rendas? Rendas era o produto que estava contratado. E sabe Deus, às vezes, para eles arranjarem para pagar a contribuição ao Estado. Tinham muitos bens, depois aquilo evoluía, não é? E o dinheiro, dinheiro que se tinha feito no ano para se poder pagar, depois chamava-se décimo. Primeiro era o São Gonçalo, primeiro, a 10 de janeiro. Era o dia antes. O dia antes vinham este povo, estes artistas que faziam cangas. Cangas eram uma coisa que se punha aqui assim para o gado puxar aos arreios. Quando digo aos arreios, porque eles não puxavam só o carro, puxavam o carro, puxavam a outras ferramentas que não era carro, que era para labrar a terra, ou labrar, ou fresar, que agora chama-se fresar, essas coisas todas. Depois vinha o homem dos gigos, que era o dos cestos, que fazia para vender e mostrar o produto dele. Depois ainda vinha mais alguns, era isso, aqui para o São Gonçalo. Para o São Mateus era uma festa mais à rica, que era 21 de setembro, aí os carroceiros e aquelas coisas todas ali do Sampaio, que é do mesmo concelho, mas é do lado ali, que é na Torreira, de lá desmontavam lá e vinham aqui assim, ocupar aqui esta avenida toda, que já era a avenida, com esses carroceiros, faziam uma festa muito grande, noitadas, ali os dias de festa para o São Mateus era assim. E depois ainda fazia outra aí, fazia uma em São Silvestre, que era o São Silvestre, da mesma freguesia, mas é lá na Capela. Era São de Antônio. E depois havia uns cortejos que também eram muito bonitos. Os cortejos para angariar para aqui, ou para ali, ou para acolá e tal. O tal galo, se houvesse o galo, mas o galo deixava de cantar, se houvesse o galo, era este pessoal que gostava mais de ver alguma coisa nessa, aproveitava estes dias para conviver aqui mais aqui nas tascas, algumas tascas que havia. E era o dia do São Mateus era o arroz doce, não sei o que era mais, era o arroz doce. No dia do São Mateus, que era o padroeiro, era o prato típico, havia, por exemplo, matava-se o porco em outubro ou novembro, talvez, começava ali em outubro, mas ali em novembro era o mesmo morto, parece que era assim, e matava-se o porco para todo o ano. Então aí, pronto, regiões é uma coisa que ainda hoje se fizer, eles estão meses feitos, é comida feita. Depois de estar feitos, se tiverem sítios próprios, e naquele caso eram nos vasilhos, chamavam-se asados, e mantinham-se cobertos com aquele unto próprio da coisa, e pronto, depois durante o ano, quando entendesse, iam tirando e estava a comida feita, aqueciam e estavam sentenciados. Essa era a região, era a carne que havia, porque não havia frigoríficos, não havia... Estou a falar desse tempo, não havia corrente em muitas casas. Para casa dos meus pais a corrente foi... Eu tinha já 18 anos, para casa dos meus pais e para algum vizinho. Porque não passava assim em estrada onde passavam as linhas, percebeste? Portanto, tudo aquilo era tudo à base de dinheiro do próprio. Tinha dinheiro, não tinha... Aqui mesmo nesta freguesia havia poucas brincadeiras. Não. Ainda hoje estamos assim. Isso aqui para ir a um baile, para ir a uma coisa qualquer, naquele que estou a falar do meu tempo. Aqui não havia nada disso, era preciso ir para Parelhó, ou passar aqui eles passavam, ainda hoje falam disso, aqui passavam, qualquer pessoa passava aqui, a igreja é ali, está a ver onde é.
Eles passavam aqui todos muito à carreira, porque não tem, o que eu quero dizer com isso, nunca houve aqui um sítio que a pessoa parasse, tinha aqui o salão, tínhamos aqui o salão, que foi posto abaixo, aí fazia umas restas, está como ler, onde eu fiz parte até uma vez numa, que depois ganhamos, porque eu pertencia à Jaque, naquele tempo, pertencia à Jaque, chamava-se Jaque, e então eu até sei que foi em 64, que foi a Lisboa, uma concentração de jovens, estivemos lá 4 dias, as meninas, nós rapazes foram para aí alguns 10 ou 11, e a caminhonete foi cheia, e as meninas essas iam daqui já com familiares de lá, ou pessoas amigas, portanto, essas noites iam recolher-se a casa. Nós rapazes ficamos na caminhonete, a passar a noite, não é? Assim, portanto, fomos lá 4 dias, uma concentração de jovens lá. Havia essa juventude, era assim. Depois havia aqui coisas muito sérias, havia aqui, por exemplo, depois os sermões, que era o sermão do tríodo, era preciso vir para aí de noite, ou da parte da manhã, ou da parte da noite, era essas coisas todas, assim. 25 de Abril, pois, eu lembro-me que houve aqui o 25 de Abril, mas eu não estava cá, eu estava no estrangeiro, estava na Venezuela. Fiz 7 viagens para lá e 7 para cá, portanto gostei, não é? E na Venezuela o que é que fez? Na construção, há alguma dúzia de anos, mas fiz 7 viagens para lá e 7 para cá. Mas eu lá tinha trabalhava na construção, trabalho porque gosto. E também preciso, não é só gostar, é assim, gostar, está com ordem. Sim, mas aí está, quando o meu pai foi preso, eu estava cá de uma viagem. Porque eu vinha cá, está a ver, eu não vinha, não era ali em Lisboa, mas eu tinha possibilidades para vir. Tinha aqui a mulher e o filho, e a casa. Sentiu uma grande diferença do Estado Novo depois para seguir ao 25 de Abril? Ora bem, nós fomos criados muito mal. Quer dizer, eu não tenho razão de queixar, como fomos criados, mas era assim, não tínhamos outro, quer dizer, nós não tínhamos forma de ser de outra maneira, não havia nada, não havia empregos. Até havia artes que era preciso pagar para aprender. A pessoa ia e não era preciso pagar. Quem queria ter a arte, eu era arte, não foi emprego, eu era arte, está a perceber? Não, pronto, a diferença que sentiu, isto para mim foi melhorando muito, isto está agora bom demais, quer dizer, as pessoas não estão a sentir que é preciso fazer algum sacrifício. E isso pode ser um erro, isso é o que eu estou a ver. De resto, tem sido bom, naquele tempo era preciso trabalhar muito, agora também se não se trabalhar também não sei. Tem que ter bons empregos, senão como é que se faz? Não sei, eu não tenho nada a estar a fazer contas à vida dos outros, porque a minha é só em cálculos, porque eu nunca mais li nem escrevi. Tínhamos uma parede muito grande que nos travava muita vida, que era a tropa, por causa da guerra nas colónias. A gente não podia resolver nada. Ali até passar a tropa, aquilo que se resolvesse ou era porque era obrigado, ponto de interrogação, ou porque, pronto, tinha mais alguma coragem. Isto era um problema, casar antes de ir para a tropa era muito mau. Depois, se não casasse, mas se houvesse algum problema entre namoro e tal, elas sabiam e já iam lá e eles já ficavam, sim, eu fazia queixa no quartel e eles já ficavam cativos ali. Portanto, as coisas eram assim, antes do 25 de Abril, estou a falar antes do 25 de Abril. Depois, pronto, depois do 25 de Abril, as coisas, escute, a vida era muito mal, alguém queria ganhar algum tostão, e os que não tinham arte, porque os que não tinham arte iam pegar umas enxadas muito grandes para ganhar o dia, acabar, e passar a terra toda à mão antes do 25 de Abril, aquelas coisas tudo assim. Depois começaram a vir as máquinas, já havia aqui algumas, depois começaram a facilitar, começaram a aparecer aí umas fábricas aqui na zona industrial ali de Estarreja. Sabe o que é que se perdeu? Perdeu-se, como por exemplo, agora também já não há condições. Havia aqui uma riqueza enorme aqui entre aqui esta parte aqui mesmo à Torreira. Havia uma parte muito rica, que era o Moliço, era a Marinha era terrenos que cultivavam e que era bem caro naquele tempo. Nem toda a gente tinha, chamava-se o João Caias, isso perdeu-se e já não se recupera. Já se tem gastado em milhões, que eu sei que tem-se gastado em milhões, e se estávamos mal, estamos muito piores. Para recuperar isto, não é para recuperar lá, para recuperar estes terrenos que estão aqui mesmo, aqui há dias, a minha casa, eu também vejo a Torreira porque tenho janelas viradas para aquela parte, e há dias que está ali, que era terrenos
de riqueza. Desapareceram. Quando as drogas sobem, aquilo é tudo o mar. Ora bem, mas isso não há quem, não é as nossas bocas. Não vale a pena que não é as nossas bocas o que é que faz? Vocês não veem o que é que acontece, as nossas bocas valem o que valem. Tem que ser os nossos governantes não podem acudir a tudo. Um dia vou com o meu mestre, o meu primeiro mestre. O primeiro mestre, é preciso que se note, nós fazíamos parede, fazíamos portas, fazíamos janelas, era tudo, o trabalho era feito por nós. Serrávamos madeira à mão, com uma serra chamada serra aqui, braçal. E depois tínhamos que aparelhar e depois formar o que é que está feito. A gente começava e as paredes fazíamos até acima, menos naquela altura a eletricidade, que isso é outras coisas, né? Que era paredes, o que era madeira, tudo, soalhos, fogos, tudo. Fazíamos tudo. Então um dia venho com o meu mestre das Quintas. Quintas está ali a ponte, conhece a ponte? Do lado aqui é Bunheiro, do lado de lá é as Quintas, pertence à Torreira. Então andámos lá a fazer um trabalho, muro. Foi o primeiro muro que se fez antes da ponte. Antes de fazer o alinhamento, é quando se fez o alinhamento da marginal da Torreira ao Ovário. Fomos lá fazer um muro, foi o primeiro muro que se fez ali à beira dos marinheiros, ao Solreia. Iam-nos buscar, do lado de lá, vinham-nos buscar com uma embarcação ali à ponte, que chamava-se a casa do padeiro, chamava-se a Gurita, não era a casa do padeiro, que ela ainda lá está. Vinham um homem de lá buscar-nos com uma embarcação, para nós estarmos às 8 horas lá no trabalho. E depois a gente vinha quando o sol se metesse. Portanto, a hora para casa não interessava. Era assim. Veja bem, eu vim por aí a pé, por aí fora. Venho um dia ali assim mais o meu mestre, e eu vinha à rasca, vinha com vontade de fazer a minha necessidade. Mas então vinha mais o homem, ele vinha a pé, vinhamos a pé. Era um homem, podia ser meu avô. Agora é que podia ser meu avô. E eu disse, Alfredo, ele chamava-se Alfredo, vai indo que eu vou já. Eu não lhe disse o que é que ia fazer, mas meti-me no cúmulo, como esteve lá até há pouco tempo. Lá mesmo em frente ao depósito da Matias, esteve lá até há pouco tempo. Eu fui, ora, naquele tempo, não havia papel para limpar o coisa. Não havia nada, era o que se apanhasse ali, a que estivesse mais perto, e passava-se, aquilo não havia grande problema, porque a gente, agora a gente chama-se interiores, ou o que seja, naquele tempo era umas charolas, não sei o que era, depois aquilo era tudo feito à mão, e depois aquilo, quem finava de limpar bem aquilo era depois as tais charolas, o quê, fazia assim, tinha assim um cordãozinho, e ficava de umas vezes para as outras, fazia, a gente só tomava banho aí de 8 em 8 dias, pronto. Eu venho com aquilo tudo pronto, para chegar ali atrás de como já estar, e depois vim de caminho com o homem. O homem, é assim que a gente tinha que aprender, o homem dá em virar a carreira. Onde é que eu venho apanhar aqui ao São Simão? Aqui há a capela São Simão. Para quê? Para que é que ele fez aquilo? Correu. Eu corria muito mais do que ele, mas eu tive de fazer aquele trabalho. Aquilo vinha tudo pronto, aquilo era tudo muito... E ele chegou à beira dele e ele disse, quem quer ver o seu camarada andar e ficar atrás a cagar. Está a perceber? Eu para ali com 12 anos e tinha que levar assim. Está a perceber? E era assim.